Produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, as usinas de ideias do Parada. Direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Técnica central dele é de Show Ramiro. Direção geral José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E para começar legal, para começar bacana o Parada de hoje, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda quarta-feira é dele, o locutor apaixonado, o homem do Tá na Rede, o nosso querido Paulo Roberto de Paula. Chega mais, Paulinho. Boa tarde, Paulinho. Vieira Júnior, meus amigos do Parada dos Esportes, muito boa tarde. Positivamente, o futebol é um esporte enigmático, é contagiante, é surpreendente, enfim, todos os adjetivos que você possa colocar para tentar definir o futebol, você não encontra realmente um caminho só. Porque ontem, pela Champions League, em sua fase de grupos, na volta ao futebol com o público no Santiago Bernabéu, em Madrid, não é que o Real Madrid, o Super Real, a equipe que mais títulos tem da Champions League, foi surpreendido em seus próprios domínios por um time chamado Sheriff da Moldávia. Pode um negócio desse, não? Começou perdendo por 1-0, houve um empate na cobrança de um pênalti através do Benzema, e depois, no finalzinho da primeira etapa, tomou o segundo gol. E tentou de todas as maneiras mudar a história do jogo, mas não conseguiu, e perdeu, e vai estar lá no currículo do Real Madrid uma derrota dentro de casa, numa fase de grupos da Champions League para o Sheriff. Daqui a uns 10 anos, alguém vai perguntar, mas que é Sheriff? De onde veio isso? Veio da Moldávia. Positivamente, já dizia o César Maluca, muitos anos atrás, hoje não tem mais japonês no futebol. Hoje não tem mais nada no futebol. Você não pode dizer por antemão que esse time é o favorito e vai ganhar e não tem para ninguém, porque não existe essa possibilidade. Então, a gente chega à conclusão de que o futebol realmente é o esporte mais popular de todo o globo em função dessas nuances, desses detalhes, desses momentos, dessas coisas surpreendentes que acontecem, enfim, vai ser duro para explicar essa derrota do Real Madrid. E digo mais, o Real, com todo o seu elenco, entre aspas, titular, todo mundo que tem lá, até o pessoal da velha guarda, né? Tem muita gente já que está passando do tempo, mas continua ainda no Real, depois de ser campeão, várias oportunidades, e ganhou tudo que podia ganhar, e de repente tropeça ante um Sheriff. E a vida segue, ela não é. E daí vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A verdade é que a rodada de ontem mostrou que o PSG, com essa aquisição de Messi, a manutenção do elenco com o Neymar, com o Mbappé, vai ser um time realmente para fazer história, pelo menos. Por enquanto, a gente avizinha que essa possibilidade é muito grande, porque ganhou do Manchester City por 2-0 em casa, podia ter ganho até por mais, um time comandado pelo técnico Pep Guardiola, que é também um técnico de sucesso absoluto na história do futebol europeu. Enfim, é assim o futebol, né? Por exemplo, de volta ao público, agora falando das coisas caseiras, trazendo para o futebol brasileiro, aliás, futebol sul-americano, né? Afinal de contas, ontem Palmeiras e Atlético Mineiro jogaram pela Conmebol na Libertadores América. Mas depois do 0-0, que o Palmeiras conseguiu em casa, entendeu? Contra o Atlético Mineiro, o Atlético perdendo o pênalti, né? O Hulk tocando bola na trave, coisa e tal. E o Everton fazendo grandes milagres, porque é inquestionavelmente um extraordinário goleiro, mas em casa assegurou que por e o 0-0 permaneceu. E ontem, jogando no Mineirão com público, a volta do público aos estádios de futebol, esse é muito bom. Aliás, esse é esperado por todos nós que acabe essa história, né? De segregação e coisa e tal, de manutenção, disso e daquilo, de restrições. A verdade é que temos que voltar à normalidade, vida que segue, né? Com os devidos cuidados, com máscara, coisa que vale, distanciamento, mas tem que ter público no estádio. E ontem, o Mineirão recebendo a torcida atleticana, foi surpreendida ante ao empate acontecido no final do jogo em 1-1. Em função desse regulamento da Conmebol, que gol fora vale, né? Coisa 0-0, depois 1-1, quem jogou fora
no empate de 1-1 leva a melhor, o Palmeiras levou, conseguiu a classificação e agora vai para mais uma final da Libertadores da América no próximo dia 27, no mês que vem, contra o Flamengo ou o Barcelona de Guayaquil. O jogo será hoje, o Flamengo está com amplas possibilidades de ratificar a performance da semana passada, vencendo por 2-0 o Barcelona, e agora, fora de casa, lá em Guayaquil, ele vai tentar realmente manter o resultado e, se conseguir, vai ser ele o grande adversário do Palmeiras no dia 27. A partida dessa será realizada no Estádio Centenário em Montevidéu no próximo mês. Enfim, Palmeiras classificado, para alegria da torcida esmeraldina, Palmeiras cheio de moral, conseguiu ontem o resultado de empate, poderia até ter ganho, é bem verdade, teve chance também do Atlético fazer gol, mas uma vez mais o Everton mostrou que é um dos grandes goleiros do futebol da atualidade, segurou a onda e depois o Dudu, numa jogada fantástica do Gabriel Verão pela esquerda, uma jogada realmente de muito efeito técnico, de muita competência, rolou e o Dudu meteu pro fundo do barbante e aí esse empate deu ao Palmeiras a classificação. É um futebol, é aquilo que acontece de surpreendente e é o esporte inquestionavelmente mais comemorado em todo o globo. É isso, Vieira, um abraço e até a próxima aos amigos do Parada dos Esportes. Valeu, Paulinho, grande abraço para você. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale. CBN, Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes.
Muito bem, 4h21 de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale. Vamos falar de Libertadores porque o Flamengo vai jogar daqui a pouco, mas antes do Flamengo, o Palmeiras foi até o estádio do Mineirão para enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético era o favorito na situação, por jogar em casa, por ter o melhor elenco, líder do Brasileirão, abriu o placar, mas o Palmeiras empatou, e o empate com gols favorecia o Palmeiras. E a nossa querida Daniela Esperon vai contar um pouquinho do ambiente do jogo, de como foi este empate que deu a classificação ao Palmeiras à grande final da Libertadores. Chega mais, Daniele! O Palmeiras é o primeiro finalista da Copa Libertadores da América. O Verdão vai em busca do tricampeonato. Jogando no Mineirão com a presença do torcedor adversário, o Palmeiras saiu atrás do marcador com gol do chileno Vargas, mas buscou o resultado com Dudu. Esse empate foi muito comemorado pelo técnico Abel Ferreira, que se espelhou no também português José Mourinho para buscar a classificação depois de um 0-0 no jogo de ida em casa. Inspirei-me, vou-vos dizer em que jogo. Me inspirei e vou dizer em que jogo, na partida entre Manchester United e Porto, com Mourinho, que empatou em casa em 0-0 e no último segundo, fora de casa, fez 1-1 e colocou o time na final. Foi nesse jogo que me inspirei e disse aos meus jogadores: temos que vir aqui e fazer gol, e vamos fazer. Nós temos uma Libertadores impecável, sem VAR, sem confusão, sem nada, com mérito, com disciplina, coisa que falta no brasileiro, saber renunciar para poder ganhar. É o preço que se paga para estar na final, e esses jogadores se dispuseram a isso, a pagar esse preço para estar na final. Se dispuseram a pagar esse preço para estar na final. Apesar de ser o atual campeão do torneio e de disputar pela segunda vez consecutiva a final da Libertadores, Abel Ferreira não é uma unanimidade entre os torcedores palmeirenses, mas o treinador acredita que os verdadeiros torcedores gostam dele. Eu já convenci os torcedores que são torcedores de Palmeiras de coração. Eu já convenci os torcedores que são Palmeiras de coração. Os torcedores por interesse nunca vão convencer. Vamos continuar a elevar o nome do Palmeiras, jogando, se dedicando e buscando alcançar os objetivos. Podemos não ganhar nada, mas uma coisa merecem respeito. Podemos não ganhar nada, mas uma coisa merecem respeito. Agora o Palmeiras aguarda o vencedor de Flamengo e Barcelona de Guayaquil, que se enfrentam nesta quarta-feira no Equador. A final da Libertadores está marcada para o dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Com informações da Libertadores da América, Daniela Esperon. Valeu, Daniela Esperon. Falou tudo sobre o jogo de ontem lá no estádio do Mineirão. Aliás, agora 4h25, deixa eu mandar um abraço pro Cabelinho. Alô, Cabelinho, grande abraço pra você, ouvindo aí o nosso Parada dos Esportes. Grande Cabelinho, acompanha sempre, ganhou uma camisa, o manto sagrado do Pará. Tá usando a camisa aí, Cabelinho? Um abraço pra você e obrigado pela audiência, pela parceria de sempre. Já o Valtenciro vai entrar pra atualizar as informações e daqui a pouco a gente vai ter a presença na segunda metade do programa, o Rodolfo Rodolfo Cussarev, ele que é pesquisador, historiador e idealizador do livro 125 anos de história, enciclopédia do futebol paulista, em parceria com a Federação Paulista de Futebol. Ele vai entrar já com a gente, está em Portugal, o Rodolfo, e ele vem para falar um pouquinho sobre este livro, junto com o Valtencir Vicente, que vem já. Mas antes, deixa eu fechar o assunto da Libertadores, porque tem o jogo do Flamengo logo mais. Tudo tende para que o Flamengo conquiste a vaga e a Daniela Esperon vem completando as informações da Libertadores agora falando do Flamengo. Diz aí, Daniele. A final da Libertadores da América será formada nesta quarta-feira. Flamengo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam no Equador às 9h30 da noite. E o rubro-negro tem a vantagem, já que venceu no Rio de Janeiro por 2-0. Agora pode perder por um gol de diferença, que fica com a vaga. Depois de empatar em 1-1 com o América Mineiro no Brasileirão, Renato Portaluppi foi muito questionado do porquê que seu time finaliza tão pouco. O treinador acredita que seja pelo fato dos adversários jogarem mais fechados contra o Flamengo. Eu posso falar que é pela retranca dos adversários. No momento que o adversário se fecha bastante, tira os teus espaços, fica difícil você criar os espaços para os chutes. Você vê que toda vez que a gente faz um gol, o adversário tem que abrir, aí a gente cria ainda mais as situações de gols.
mas infelizmente na maioria das vezes o adversário está muito fechado, então tira os espaços, fica difícil para você criar esse espaço pro chute. Essa é a explicação que eu posso dar para vocês. Para este duelo, a expectativa é que o time equatoriano saia mais para o jogo, já que precisa fazer gols para garantir a vaga na final. Com informações da Libertadores da América, Daniela Esperon. Muito obrigado, Daniela Esperon. 4h27 em São José dos Campos. E eu falei na abertura do nosso Parada que o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo e está acabado aí o sonho do Hexa do Brasil na Copa do Mundo de futsal. Desta vez, a seleção brasileira foi derrotada por 2-1 para a Argentina na semifinal do torneio. O jogo começou às 14h, terminou agora há pouquinho. Os gols do clássico entre brasileiros e argentinos foram anotados ainda no primeiro tempo, como eu já tinha dito. A Argentina abriu 2 de vantagem com Vaporac e Borruto. O Brasil descontou com o Ferrão, craque Ferrão, ainda no fim da primeira etapa. A equipe de Marquinhos Xavier lutou até os últimos segundos, mas não conseguiu o empate. Com a queda, resta ao time brasileiro a disputa do 3º lugar da Copa do Mundo. A Canarinho vai enfrentar a seleção, Canarinho vai enfrentar a equipe que for derrotada na semifinal de amanhã entre Portugal e Cazaquistão, que nem eu falei na abertura. Para mim, Portugal é o favorito, mas vai que o Cazaquistão chouriça pro lado de Portugal, Esse jogo acontecerá amanhã, 14h também. O classificado, obviamente, fará a final contra a Argentina. O Brasil é o maior campeão da história do futsal. O Brasil tem 5 títulos de Copa do Mundo. A Espanha é a segunda maior vencedora com 2. Atual campeã, a Argentina está em busca do bicampeonato. Esta é a 9ª edição do torneio que é organizado pela FIFA. No final ali, acho que demorou um pouquinho Claro que é fácil você ficar falando aqui agora, que isso e aquilo, mas acho que o Marquinhos Xavier, técnico da seleção brasileira, demorou um pouquinho para colocar o goleiro Linha, Ele botou, se não me engano, restando 4 minutos para terminar, um pouco mais, um pouco menos, poderia já ter colocado antes, dado a marcação efetiva da equipe da Argentina. 4h29, deixa eu antecipar, já vou dar boa tarde para ele, pro Valtencir Vicente, para ele já atualizar um pouquinho, já entrar no assunto do futebol feminino. Teve jogo hoje pela manhã. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior, grande abraço, amigos da nossa CBN Vale, do Parada dos Esportes. Vieira, teve jogo sim, São José Futebol Feminino, começou às 11 horas no estádio Martins Pereira, um pouco mais cedo, logo cedo também no jogo, aos 9 minutos, o São José abriu o placar numa boa jogada, com cruzamento da direita, e a Ju Oliveira, que é uma meia atacante, fechando ali na entrada da pequena área e desviando para dentro, e quando parecia que aquele primeiro gol abriria o caminho para outros mais e a vitória seria tranquila, o resultado de 1-0 acabou determinando o placar final também do jogo. O São José não conseguia fazer o segundo gol, a Portuguesa se animava, ia para cima, teve chances até para empatar durante o segundo tempo, e o São José teve que se segurar nos últimos momentos da partida para não ceder aí os 3 pontos, ou 2 dos 3 pontos que estava levando. No fim das contas deu certo, o São José ganhou por 1-0, passou a ter 3 vitórias e 4 derrotas no Campeonato Paulista, está na 8ª colocação, na zona de classificação da Copa Paulista, e tem o Paulistão, o campeonato é o Paulistão, os 4 melhores vão às semifinais, mas do 5º ao 8º, aí esses 4 vão jogar a Copa Paulista, o mata-mata paralelo na reta final. Mas o importante para o São José era ganhar em casa, ficar numa condição boa e seguir trabalhando, Vieira Júnior. Meu caro Valtencir Vicente, em cima disso que você está dizendo, o Paulinho Macaco, o Paulo César, ele falou sobre esta vitória e é justamente isso. Para ele, o que valeu mesmo foram os 3 pontos. Já o jogo em si não foi lá essas coisas. Não é isso, Paulinho Macaco? Diz aí. A apresentação da nossa equipe não foi boa, não gostei do que eu vi. Entendeu? Em relação principalmente às substituições, já pensando no jogo de daqui a 2 dias contra o Palmeiras, eu precisava dar um descanso relativo das minhas titulares. Fizemos treinamento muito bom, mas no jogo não surgiu o efeito
e a nossa equipe teve um pouquinho de dificuldade. Perdemos algumas oportunidades, mas erramos muito em relação a ter um pouquinho mais de paciência em conduzir essa bola, em ter toque de bola, entendeu? Nós entramos no jogo desorganizado da Portuguesa, que veio por uma proposta de jogar por uma bola no estourão na frente, e a sorte que a trave nos ajudou, senão nós teríamos prejudicado. Mas valeu pelo empenho, valeu pelos 3 pontos, mas o jogo praticado não foi bom em relação como foi contra a Realidade Jovem. Então elas entenderam, elas compreenderam, cobrei mais atenção e a gente espera que no próximo partido a gente seja mais obediente taticamente. Tá aí, Valtencir Vicente, consciente, o Paulinho Macaco, né, Valtencir? Ah, você vê, né, Vieira, bateu com o relato que eu fiz da partida, Exato. né, e todos viram também, e é bom que seja assim, nada como viver no mundo real, né, é importante. A gente sabe que às vezes o treinador é obrigado a evitar críticas, a evitar inclusive comentários individualizados, mas também não adianta ficar camuflando situações que precisam de correções. O importante era fazer o resultado de 3 pontos. E agora vai ser muito importante melhorar o rendimento, porque o próximo jogo, no sábado, será contra o Palmeiras, fora de casa, lá no Canindé. E se não jogar bem, certamente voltará a perder no campeonato, Vieira. E no Paulista Feminino, o São Paulo é o líder com 18 pontos em 7 jogos, inclusive está vencendo neste momento o Santos, o clássico Sansão, está vencendo 1-0 para o São Paulo neste momento. O Palmeiras vai empatando com o Red Bull em 0-0. São Paulo é o líder com 18, segundo o Corinthians 16, mas tem um jogo a menos. Terceiro o Santos 16, quarto Palmeiras. O São José aparece na 8ª posição. A Portuguesa é a lanterninha do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Valtencir Vicente, 4h33, eu vou para um rápido intervalo. Na volta a gente finaliza os assuntos do esporte da nossa região, porque a gente tem um bate-papo interessante com o Rodolfo Cussarev. Combinado, Valtencir? Combinado. Então, rápido intervalo, 4h33, já voltamos. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4h35 de volta com o Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de Pê. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando, um abraço pro Renato, e eu já passo direto pro Valtencir Vicente, para ele finalizar os assuntos do esporte da nossa região, porque daqui a pouco tem bate-papo bacana com o Rodolfo Cussarev, Valtencir. Bom, Vieira, para lembrar que pelo Campeonato Paulista Sub-20, o São José, que não tem mais chances de classificação, voltará a jogar na próxima semana pela Liga Nacional. A retomada virá na terça-feira. O time vai visitar o Santo André Intelli de Orlândia. Aliás, eu falei aqui, troquei as coisas, fiz uma fusão, né?
No Campeonato Paulista Sub-20 de futebol de campo, o São José voltará a jogar amanhã, às 15 horas, um clássico do Vale contra o Taubaté. Nona e penúltima rodada, o São José não tem mais chances de classificação, o Taubaté já está garantido para a próxima fase. O São José ganhou no primeiro turno lá em Taubaté por 1-0, e é claro, o clássico do Vale é sempre um jogo diferenciado. No futsal, na semana que vem, na terça-feira, haverá a retomada da Liga Nacional, aquela última rodada da fase de classificação. São José Futsal já garantido como terceiro colocado da chave A, não vai nem subir nem descer e tem a vaga assegurada, vai jogar contra o Santo André Intelli, fechando essa participação e esperando os demais resultados para saber como virá depois o confronto do primeiro mata-mata, aquele que vai começar a abrir, no caso, vai abrir a reta decisiva da competição. E lembrando que no estadual, depois da vitória sobre o Corinthians por 3-2, São José voltará a jogar também na semana que vem, no dia 5, vai visitar o Brutus em Limeira, Vieira Júnior. O Brutus do ex-goleiro Pezão, de tanta história pelo São José e por vários clubes onde ele jogou, mas sem dúvida alguma o São José é uma das principais equipes e onde ele mais brilhou embaixo dos três paus, o Pezão, que agora é técnico do Brutus Futsal de Limeira. 4h38, meu caro Valtencir Vicente, agora eu vou direto a Portugal. Rapaz, o nosso CBN, a nossa rádio CBN, o Parada dos Esportes, está internacional, ele vai até Portugal através da modernidade, através do Skype, para um bate-papo muito bacana com o Rodolfo Kussarev, pesquisador, historiador, ex-presidente do Red Bull, ele que é idealizador do livro 125 anos de história, a enciclopédia do futebol paulista, junto com a Federação Paulista de Futebol. Ele está conosco, repito, via Skype. Tudo bem, Rodolfo? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da rádio CBN, obrigado pela paciência, a gente tinha acertado de fazer essa entrevista um pouquinho mais cedo, você com muita gentileza ficou até um pouquinho mais tarde para nos atender. Tudo bem, Rodolfo? Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior, amigos aí da CBN do Vale, é um prazer falar com vocês. Rodolfo, me diga, a primeira pergunta não pode fugir dela. A ideia deste livro, este livro que sem dúvida alguma vai ser um grande almanaque, uma enciclopédia para quem gosta de futebol, até para quem não gosta também, vale como pesquisa. 125 anos de história, enciclopédia do futebol paulista. A história desse livro começa nos anos 2000, né, quando eu e o Jorge Fará escrevemos o Almanaque do Futebol Paulista. E quando nós fomos fazer a segunda edição, lá em 2001, nós notamos que havia uma série de campeonatos do início do século que a federação não considerava, né? A lista de campeões, por exemplo, da segunda divisão começava em 1947, quando teve o advento da lei do acesso, mas havia competições de segunda divisão desde 1916. Aliás, a primeira lei do acesso é de 24. Então nós começamos a fazer uma pesquisa sobre isso. O tempo passa e você não tem tanto tempo assim para fazer essas pesquisas. Retomamos quando estávamos lá no Red Bull. Eu criei um departamento lá de pesquisa e de dados. A gente conseguiu retomar e fazer um livro chamado Os Esquecidos, onde nós conseguimos, com mais alguns pesquisadores, levantar as informações de todos esses campeonatos. E aí isso foi entregue à Federação Paulista. Isso foi em 2016. A Federação adorou o projeto. E aí decidimos fazer esse projeto maior, que era trazer um livro que contasse a história do futebol desde sua raiz, né? Que o futebol do Brasil nasce em São Paulo, então é tudo interligado. E por isso que chama 125 anos de futebol, porque ele conta desde o dia que o Charles Miller chega no Brasil até o ano passado, que é um ano que não deixa de ser marcante para a história, que é o ano da pandemia, né? E esse livro, já vou passar para o Valtencir Vicente, Vavi, mas antes, deixa eu falar aqui, ó. Por exemplo, no livro tem o Albion. Alguém já ouviu falar do Albion? Vocês foram descobrir que o Albion, ele teve conquistas lá na extinta Federação Paulista em 33 e 34, depois também tem título do Juventus. Vocês constataram também que o primeiro campeão paulista feminino é o próprio Juventus. Tem uma série de coisas aí interessantes nessa enciclopédia, não, Rodolfo? Exatamente, Vieira. O que acontece? Nós temos que dividir isso em 3 blocos, né? Tem os campeonatos até 41, de segunda, terceira e até de quarta divisão, que foram disputados. Começa em 1916, campeonatos do interior, né? Então aí nós temos, aí, por exemplo, o Taubaté, né, que ganhou algumas vezes.
E daí nós temos os campeonatos da Federação de Futebol, em 33 e 34, e nós temos os campeonatos que aconteceram após a criação da Federação Paulista de Futebol em 41, ou seja, um pouquinho antes da criação da Lei do Acesso, quando retorna a divisão do interior em 1942, que aliás é o Taubaté que ganha também. Aliás, vale a pena lembrar que nesse campeonato da Federação Paulista de Futebol, de 33, que o Albion ganhou, como você bem lembrou, o Albion era o antigo São Paulo Alpargatas. Então, o São Paulo Alpargatas, quando sobe para a primeira divisão, tem que mudar de nome, porque não se aceitava clubes com nome de empresa. São Paulo Alpargatas passa a se chamar Albion e o cotonifício Rodolfo Crespi passa a se chamar Juventus. E em 34, essa Federação Paulista de Futebol, que foi a primeira FPF, né, ela monta um campeonato estadual. E ela faz um grupo na capital e um grupo no Vale do Paraíba, que tem times aí de Aparecida, de Cachoeira, de Pindamonhangaba e de Guaratinguetá. E quem é o campeão é a Ferroviária de Pindamonhangaba, que inclusive disputa a final estadual contra o Juventus e perde. E aí o Juventus acaba sendo declarado campeão estadual de 34, que é um dos reconhecimentos que foram feitos agora. Legal. 4h42, a gente está conversando com o historiador, pesquisador Rodolfo Cussarev, direto de Portugal. Valtencir Vicente, o Rodolfo está com a gente, Valtencir. Opa, com enorme prazer, já tivemos a oportunidade de um contato ao vivo em alguns eventos aqui do São José Esporte Clube. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho, Rodolfo, a você e também à equipe, né? Porque uma pesquisa dessa não é só pegar a internet e ficar copiando dados, né, Rodolfo? Abraço. Obrigado, Valtencir, é um prazer falar contigo novamente. Não, de fato, e tem uma questão, outro dia perguntaram, mas quando passam os anos vai se perdendo as informações, mais ou menos, né? Porque quando nós fizemos o livro em 2001, precisávamos ir lá no Arquivo do Estado, e aí eu pedia para o bibliotecário, por favor, dá para o senhor me trazer aí o Correio Paulistano de janeiro de 25 a fevereiro de 25? E depois de 40 minutos nós tínhamos os originais para ficar mexendo, e era uma pesquisa muito lenta. E hoje, as pessoas que conhecem, que sabem mexer e que são especializadas no assunto e que gostam do assunto, nós entramos ali na Biblioteca Nacional e tem o Correio Paulistano inteiro, por exemplo, né? Então consegue se pesquisar com mais profundidade e com mais afinco. Mas nada disso aqui seria possível sem a equipe que a gente teve junto com a gente, tanto a equipe da minha empresa, da Campo de Ação, como a equipe da Federação Paulista de Futebol, que se dedicou aí durante esses últimos 5 anos para fazer esse livro. Porque esse livro era para sair em 2018, nós fomos adiando por várias questões, aí quisemos incluir aí o feminino também, aí veio a pandemia, enfim, agora ele está aí agora foi lançado agora essa semana, mas foi uma equipe de mais de 20 pessoas que tomou parte para a gente poder chegar nesse resultado final. E teve algum ponto assim que até agora vocês lamentam não terem conseguido mais informações, aquelas descobertas que infelizmente não ficam com os registros necessários, Rodolfo? Tem sim, Valtencir, sempre vai ter, né? Uma pesquisa nunca se esgota, né? Na verdade, o que a gente espera é que daqui a, sei lá, X anos, 10, 15 anos, algum outro pesquisador pegue isso aqui e toque para frente e tente buscar mais informações. Por exemplo, como eu estou falando agora com o Vale do Paraíba, se alguém tiver alguma informação do extinto Comercial Futebol Clube de Pindamonhangaba, por favor, nos envie, porque é um dos clubes que a gente não conseguiu encontrar o escudo, por exemplo. Nesse livro tem mais de 800 times que estão aqui nesse livro, do estado inteiro, e cerca de 60 nós não encontramos nenhuma informação. Às vezes uma data de fundação, mas o escudo, por exemplo, falta de uns 40 ou 50. Então, se alguém tiver uma informação aí do Comercial de Pindamonhangaba, será bem-vinda. E deixa eu só colocar um negócio, Vieira, importante, porque o Comercial foi o primeiro adversário do então São José, quando começou. E o Alberto Simões, historiador, que lançou livros sobre a história do São José, não conseguiu nem o resultado desse amistoso disputado em Pinda. Ele foi lá, conversou, procurou informações, tentou encontrar alguém, mas nem o resultado desse primeiro jogo da história do São José ele conseguiu. Então, se você conseguir também alguém de Pinda, por gentileza nos avise, que é algo que falta aqui na história do time da cidade, viu, Rodolfo? Faremos a troca, Valtencir. Agora, Rodolfo, o livro é sensacional. Agora você criou um problema aqui em São José, porque você foi descobrir 4 títulos do Taubaté. O torcedor de São José tá perguntando, cadê os títulos de São José? Não tem uns 8 títulos paulistas perdidos do São José para entrar no almanac? Só tem título do Taubaté, pô? O problema é que esses títulos são do passado, né, Vieira? Que era uma época que o São José ainda... Era o antigo, né? O antigo São José, um pouquinho mais antigo. Tinha até a Esportiva de São José, que agora nós mencionamos aqui no livro também. Mas essa época
O Taubaté era um clube muito importante no Vale, né? Era o clube mais importante do Vale, e o Taubaté consegue o título do Campeonato do Interior de 1918, repete em 26, é campeão da LAF em 28 novamente, e quando volta o Campeonato do Interior em 42, é o Taubaté que ganha de novo. Então, o Taubaté realmente fez por merecer. São José, se fosse um pouquinho mais velho, teria títulos também, mas como nós nos ativemos até esse ano de 47, realmente é mais fácil para os clubes mais antigos. Digamos, podemos dizer que o Taubaté e o Juventus, entre aspas, foram os mais beneficiados com a vinda do livro, porque o Taubaté ganhou aí 4 títulos e o Juventus 3, é isso? E a Portuguesa Santista 3 também. Também, verdade. Jundiaí e Rio Branco com 2, Ponte Preta com 2... o Amparo com 2, o Guarani com 2, e tem muitos clubes que não existem mais que também ganharam títulos, né? Como, por exemplo, o União Vasco da Gama de São Paulo, que é um time muito tradicional da capital, que ganhou 3 títulos, o São Caetano Esporte Clube com 3 títulos, o Santo Amaro de São Paulo, 3 títulos, União Fluminense de São Paulo com 3 títulos. São 104 homologações que foram feitas agora, né? De mais de 62 clubes. Desses, apenas 15 ainda estão filiados, ou seja, tem 47 clubes que não existem mais e que também foram agraciados com a lembrança desse passado que tinha sido esquecido. Espetacular. Volta em si. O Rodolfo, quando a CBF resolveu reconhecer aqueles títulos brasileiros antes de 71, Roberto Gomes Pedrosa, Taça do Brasil e outros disputados, principalmente nos anos 60, em determinado momento o Palmeiras foi campeão 2 vezes no mesmo ano, porque na mesma temporada os campeonatos foram realizados e em ambos deu Palmeiras. Aqui em São Paulo chegou a acontecer isso? Temos, assim, um campeão paulista 2 vezes no mesmo ano? Não, nós não temos. O que aconteceu é que no começo do Campeonato do Interior, o campeonato acaba se atrasando. Então o campeonato de 18 é disputado em 19, o 19 é disputado em 20, então tem um probleminha aí. E o 19 teve o problema da gripe espanhola, né, que suspendeu o campeonato, então ele foi adiado. Então até 1922 o campeonato de um ano foi disputado no ano seguinte, mas não chegou a acontecer de você ter 2 campeonatos no mesmo ano ou do mesmo clube ganhar 2 campeonatos no mesmo ano, isso não. É que no caso do Palmeiras, lá do Campeonato Brasileiro, e nós participamos também dessa pesquisa, era uma outra situação, né? Nós estamos falando de 2 competições que num momento acabaram se cruzando, né? Aqui isso não acontece. Aqui a única coisa que acontece, e vocês já sabem disso, é que tem alguns momentos da nossa história do futebol paulista onde há mais de uma liga em operação. Então isso acontece várias vezes durante os anos, né? Tem no começo do século lá que tem a APEA e a Liga Paulista, depois fica a Federação Paulista de Futebol, a APEA e a LAF, depois a FPF com a APEA, enfim, isso aconteceu durante vários anos, até que há a estandartização em 1941 e todas as ligas acabam sendo unificadas na Federação Paulista de Futebol. Ô Rodolfo, sempre tem um espírito de porco para encher o saco, né? Mediante toda a pesquisa que vocês fizeram, vocês reconheceram, conseguiram aí 104 homologações de novos títulos. Teve alguém que foi reclamar e falou, pô, você não colocou meu título lá de 1912 e tudo mais? Teve alguém ou não? Não, o que acontece é o seguinte, agora vai acontecer, né, Vieira Júnior? Vai acontecer muito, né? Já veio lá um pedido do Marília, de uma Copa Paulista de 78, enfim, isso tudo vai ter que ser analisado depois, mas nós já fizemos essa pesquisa, tá? De fato, nós somos muito minuciosos aí até agora. O que acontece é que tem alguns momentos em que há de haver uma convenção, e uma reclamação que eu recebi do pessoal lá de Jundiaí, que eles reclamam que os campeonatos do interior, os primeiros, né? De 17, 18, 19, até inclusive um dos que o Taubaté ganhou, que seriam campeonatos de primeira divisão, porque havia depois um confronto entre o campeão do interior e o campeão da capital. Mas esse confronto, que chamava-se Taça Competência, nunca foi chamado de campeonato estadual, né? Então não tem por que ter essa questão, e sem contar que nós estamos falando de um campeonato do interior que vai de 16 até 1947, e só em 4 anos houve a Taça Competência. Então não poder-se-ia mudar todo um processo por causa de 4 competições. Mas houve sim, e vai haver. Isso é natural. E como eu disse de novo, que daqui a 10, 15, 20 anos, vem alguém e refaça isso aqui, pesquise mais, ache mais escudos, consiga o resultado do Comercial em São José e segue o jogo, né? Legal, volta em si? E aí vai também naquela da Supercopa do Brasil, né? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão Supercopa Sul-Americana, campeões continentais. É o tipo do negócio. Quanto mais mexe, mais acha também, né, Rodolfo?
Não, é verdade. Agora, tem coisas que, assim, eu sou totalmente contra reescrever passado, coisa do gênero, e nós não tivemos a intenção de fazer isso aqui. Só para ser muito simplista e explicar para vocês grosseiramente tudo que vocês vão poder ver no livro, esses títulos até 47 são campeonatos que existiram, chamava a segunda divisão, chamava a terceira divisão, chamava a quarta divisão, tinha acesso. Então, assim, não tem razão nenhuma para a história ter esquecido os campeonatos antes de 47. A única explicação plausível é que em 47 que se implanta a divisão profissional do interior, né? É a única explicação plausível, e depois, durante o ano, cria-se a lei do acesso. Como eu já disse, tinha uma lei do acesso antes. Mas mesmo assim, o campeonato da primeira divisão também era amador. Ele só vai ser profissional em 33. E nós consideramos todos os campeões de 32 até 1902. Então não tem sentido de não se falar desses campeonatos. Já com relação aos campeonatos da primeira FPF, esse de 33 e 34, do Alba e do Juventus que vocês mencionaram, a questão foi muito mais política. Porque naquela época havia discussão pelo profissionalismo, a APEA resolve implantar o profissionalismo em São Paulo, a Liga Carioca de Futebol é feita no Rio de Janeiro também da mesma forma, e durante 2 anos as duas ficam desfiliadas da CBD. E a CBD no Rio apoia a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos e cria em São Paulo a Federação Paulista de Futebol. Como havia, como há até hoje, né, aquela cisma entre Rio e São Paulo, que vinha se arrastando já pelos anos 10 e 20 pelo controle do futebol, coube à imprensa de São Paulo, principalmente a imprensa, não é nem tanto a entidade, a imprensa de São Paulo desconsiderar essas duas competições, que na verdade eram as competições oficiais da época. Se em 33 e 34 tivesse um Campeonato Brasileiro ou uma Libertadores, quem ia ser classificado para esses campeonatos seria o Alba e o Juventus, como campeões, e não o Palestra Itália ou o Corinthians, que tinham sido campeões da Liga, porque a Liga estava desfiliada da entidade oficial. O que faz a gente validar esses campeonatos hoje também é muito pautado num livro da Federação Paulista de 1956, que traz o estatuto da entidade da época e que menciona a Federação Paulista de Futebol, que ela teria feito a fusão com a Liga Bandeirantes de Esportes e que depois se chamaria Liga de Futebol Paulista, que depois junta com a PEA e vira a Federação Paulista de Futebol. Então, essa primeira FPF da CBD, ela faz parte do DNA da Federação Paulista de Futebol, o que não deixa nenhuma dúvida da sua relevância e da certeza de que esses títulos devam ser considerados. Rodolfo, era justamente isso que eu ia te perguntar. Como é que vocês definem para poder chegar e concluir que, por exemplo, o Taubaté foi campeão do interior da APEA em 1918? É uma súmula, é um relato, é um livro oficial da federação? Qual que é o critério para se definir? É variado, tá, Vieira Júnior? Mas basicamente o que se precisa é de dados, né? Então o que nós conseguimos levantar e que vocês vão poder ver nesse livro? Nós temos todos os dados de todos os campeonatos. O único campeonato que falta alguma coisa é o de 1916, que foi um campeonato da segunda divisão, né? Que não terminou. Mas o da primeira divisão também não terminou, né? O Corinthians foi declarado campeão com o campeonato pela metade. Mas enfim, todos os dados foram levantados. E nós tivemos acesso a todas as atas também. Então isso facilitou muito de você perceber e entender o que era correto, o que não era, o que estava certo, o que não estava. Então, em nenhum momento aqui nós fomos arbitrários e não temos aqui nenhuma intenção, até porque eu não tenho nada a ver com o Taubaté, nem com o Juventus, nem com nada. O trabalho aqui é totalmente isento e, enfim, e merecido, tá? E depois que nós fizemos essa pesquisa toda, nós levamos à federação, nós consultamos outros pesquisadores, nós fizemos uma palestra no Memofute, que é um grupo de pesquisadores do qual eu faço parte há muitos anos e que fica lá no Museu do Futebol e que uma vez por mês nós nos reunimos, são mais de 40 pesquisadores, todos puderam opinar. Depois falamos com vários jornalistas, pegamos o Milton Neves, pegamos o Mauro Betting, pegamos o Celso Zelt, esses jornalistas mais pesquisadores, né, o PVC, e fomos falando com todos eles para explicar o que nós estávamos pesquisando, e inclusive em vista disso tem algumas decisões que nós tomamos. Eu vou dar um exemplo simples, por exemplo. A terceira divisão, ela começa em 55. O campeonato do interior, que volta a ser disputado em 42, ele é disputado até hoje. Então a discussão para nós era, até quando nós vamos considerar o campeonato do interior, amador do interior, como um campeonato oficial, né? Não como um campeonato amador. E aí depois de discutir com muita gente e tal, a gente acabou levando em consideração o fato da lei do acesso, por ser uma data muito marcante, como uma data para fazer o corte entre a competição, né? Mas poder-se-ia levar mais. Poder-se-ia ir até o início da terceira divisão.
Então tem alguns times aí que também podem se considerar injustiçados e que a história, veja a história deles daí para frente, que são esses que ganharam de 49 até 52. Ô Rodolfo, no meio da sua pesquisa, da pesquisa de todo o pessoal que trabalhou contigo também, teve algum possível título ou algum time que faltou só o ponto final para poder sacramentar algum título? Você falar, poxa, faltou só esse detalhezinho para a gente poder incluir nessa enciclopédia, ou não teve nenhum caso desse tipo? Não tem nenhum caso desse tipo. Nós consideramos todos os campeonatos que existirem em São Paulo. Só tem uma ressalva. Tem algumas ligas paralelas que existiram em São Paulo. Até em 1903 já havia. Que são ligas que nunca tiveram link com as ligas oficiais, ou seja, com a Federação Paulista de Futebol. A Federação Paulista de Futebol é de uma linhagem que começa com a Liga Paulista de Futebol em 1901. Durante os anos foram existindo outras ligas. Como tem hoje, né, uma Liga Paulista no interior, que ela não tem nenhuma ligação com o sistema oficial. Então essas ligas nós citamos no livro, mas nós não consideramos, porque elas não são ligas oficiais. O que nós temos aí no livro são todas as ligas oficiais, todos os campeonatos realizados até hoje, sem exceção. Perfeito. Valtencir Vicente, 4h58, a sua última para o Rodolfo, Vavi. Só para colocar, né, no site da Federação Paulista de Futebol deve vir aí todas as informações a respeito do lançamento do livro e certamente virão netos, bisnetos, com recortes, com guardados, para tentar acrescentar algo numa segunda edição, né, Rodolfo? Tomara. Na verdade, segunda edição de um livro de 3 quilos, Valtencir, eu espero que não tenha, tá? Porque, pelo amor de Deus, eu só recebi um aqui em Portugal, para vocês terem uma ideia, né? Porque imagina mandar um livro desse peso para cá. Mas eu acho que deverá haver, e a gente já conversou com a Federação sobre isso, de fazer aí no futuro, quem sabe daqui a uns 5 anos ou 10 anos, uma edição, que seria uma segunda edição digital, né? Que até pudesse ser mais fácil de ser consultada aí por pessoas do mundo inteiro e que a gente pudesse botar mais informações, porque no livro, até por espaço, nós só colocamos a campanha do campeão, mas nós temos todos os jogos de todos os campeonatos. Então não cabia, a gente tentou, mas não cabia. Né? Então, acho que virtualmente não tem espaço, não tem, né, limitação, vai dar para fazer um negócio ainda maior. Se você põe todo mundo lá, já fazer uma Barça do futebol, que ia ser um espetáculo. Tem que levar precisava de muitos volumes. E se for físico o negócio, tem que trazer um caminhão para trazer todo o negócio. Não dá, né? Mas tá bom. Ô Rodolfo, eu quero te agradecer, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN, direto de Portugal, você tirar um tempinho do seu trabalho, do seu descanso, não sei o que você está fazendo aí, mas enfim, agradeço a sua atenção, foi muito esclarecedor o papo, muito bacana a iniciativa, e quem é amante de futebol, sem dúvida alguma, vai consumir, vai adquirir uma enciclopédia como essa, que é muito valiosa. Trabalho desse, a gente tem que bater palma, porque não é fácil não, e vocês arregaçaram as mangas para deixar o público bem informado. Grande abraço para você, obrigado. Eu que agradeço o espaço, Vieira, Valtencir, foi um prazer. E só para dizer para todos os ouvintes que, para nós, em que pese ter sido um trabalho muito grande, foi um prazer fazer, e espero que quem leia tenha o mesmo prazer que nós tivemos em fazer. Legal, um abraço, obrigado. Outro, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Conversamos com o Rodolfo Kussarev, pesquisador, historiador, ex-presidente do Red Bull, e ele é o idealizador do livro 125 anos de história, a enciclopédia do futebol paulista. Esse livro para quem gosta de futebol, e a gente gosta, hein, Valtencir? Esse aí tem que ter lá na escrivaninha, não tem não? É verdade, Vieira. Embora tenha um pensamento meio diferente, também não há tempo para falar nisso, e hoje nem seria mesmo o momento, era de apresentação, de aproveitar ao máximo a entrevista, mas é muito legal sim, sempre interessante quando alguém registra a história. Um grande abraço, eu fico de plantão aqui no jogandojuntos.com.br. E o Espírito de Porco já perguntou, começa a fazer uma enciclopédia agora sobre mundiais, que eles querem achar o Mundial do Palmeiras, que beleza. Valtencir, um abraço, hein? Grande abraço, amanhã a gente volta a falar sobre isso, viu, Vieira? Eu fiquei curioso, amanhã eu quero saber esse posicionamento seu aí sobre essa enciclopédia aí no assunto em geral. Esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos, passando pelo microfonaço da Rádio CBN, atualizando as informações dos clubes da região e, claro, participando desse bate-papo muito bacana com o Rodolfo Kussarev, repito, pesquisador, historiador e idealizador do livro 125 anos de história, a enciclopédia
do futebol paulista, tá certo? Com a participação do Valtencir Vicente, esse bate-papo com o Rodolfo Kussarev coloca um ponto final no Parada dos Esportes de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Obrigado, ouvinte, obrigado, Edson Ramiro, pelos trabalhos técnicos. Eu falei em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, Milclean e Vinac Consórcios. Fique na sequência com o Repórter CBN. Depois do Repórter CBN, também na sequência, vem aí o ponto final com Carolina Moran e ele, o alegre, divertido, sempre de bom humor, o intrépido Rodrigo Bocardi. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau.